Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja acompanhando essa nossa aula. Nessa aula do 8º ano, nessa segunda aula, nós vamos utilizar o livro didático. Então, para utilizar o livro didático, eu faço aqui algumas orientações breves, para que você pegue caderno, caneta, lápis, como se estivesse na escola, e o livro didático começasse a acompanhar essa aula e depois a fazer a sua atividade. Lembrando a vocês que a gente vai começar com a página 27 do livro de vocês, falando um pouco sobre a gramática, ou seja, a composição das palavras na parte da morfologia da língua portuguesa. Então, abra o livro na página 27, você vai ver que o título da página ele fala sobre a composição das palavras na língua portuguesa e fala na formação de palavras por composição. Quando eu falo em composição, pessoal, eu estou falando algo interessante. E como vocês podem ver aí, nós temos 3 fragmentos do texto que vocês vão ler, mas antes eu gostaria que vocês identificassem e anotassem aí no caderno de vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto a língua portuguesa tem basicamente 2 grandes maneiras, ou 2 principais maneiras de você compor palavras. Uma é derivando essas palavras. Lembram dos substantivos primitivos? A gente deriva e eles viram substantivos derivados? Uma das maneiras é essa. E a outra maneira é você juntando pedaços de palavras que têm significados independentes e se juntam para formar uma nova palavra. Nesse caso, eu não tenho uma derivação, eu tenho palavras que são colocadas lado a lado para formar uma nova palavra. Querem ver um bom exemplo? Guarda-roupa. Eu tenho 2 palavras que têm significados separados, juntas elas formam uma nova palavra, dão um novo significado. Guardar é a ação do verbo, eu guardo algo em algum lugar. E roupa é a sua vestimenta. Quando eu junto as 2 palavras, guarda-roupa, eu tenho o nome de um móvel em que é utilizado para guardar as vestimentas, ou seja, uma nova palavra. Quando eu junto palavras nesse processo, eu tenho a formação de palavras por composição. Lembrando, por composição. E aí, para ficar um pouco mais claro, como você pode ver na página 27, as palavras formadas por composição têm na sua essência um fator importante. A unidade de sentido, ela continua existindo mesmo quando as palavras são separadas. Ou seja, como se fossem 2 pessoas que se juntassem em um casamento. Eu caso 2 palavras e formo uma nova coisa, eu tenho um processo de formação de palavras por composição. A gente já estudou derivação no 7º ano, estudamos também no início do ano do 8º, e a gente vai focar um pouco nessa questão aqui da composição através do livro de vocês. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês virassem a página para a página 28 e 29, que é a continuação do assunto, e gostaria que vocês lembrassem aí que nesse caso nós temos o exercício, tá? E o exercício vai falar um pouco sobre essas palavras que são formadas por composição, como a palavra biologia, né? Seria o estudo da vida, formado por 2 palavras que têm significados próprios. Bio significa vida e logia significa estudo. Quando eu junto as 2, eu tenho a ciência biologia, que forma assim uma nova palavra a partir da composição, ou seja, a união de 2 termos, bio mais logia. Muitas outras palavras vocês vão ver nesse exercício que são formadas também pelo processo de composição. E aí, nessa parte inicial em que nós estamos apresentando os textos, eu gostaria que vocês fizessem a agenda, no caso o exercício, que começa na página 27 com os 3 fragmentos, leitura dos 3 fragmentos, 28 e 29 até a questão número 5, certo? Faremos até a questão número 5. Portanto, anotem aí no caderno de vocês, 27, 28 e 29 até a questão número 5, e após você vai colocar o exercício na plataforma. Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida você pode perguntar lá no grupo do WhatsApp. Na terça-feira nos encontramos ao vivo, online, simultaneamente na nossa chamada do Meet. Cheiro, Deus abençoe.